Oi, gente, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão me ouvindo, aqueles que estão chegando aí para ouvir a mensagem. Hoje é quarta-feira, um dia que o Senhor escolheu para nos dar vitória, mais um dia que o Senhor nos abençoou, nos guardou, e eu tenho uma palavra da parte de Deus para ministrar sobre a nossa vida, uma palavra que vai trazer cura para o nosso coração, uma palavra que vai restaurar de dentro para fora a nossa vida, uma palavra de ensino, uma palavra, A palavra de Deus, ela é tremenda, onde ela é ministrada, quando ela é ministrada, ela causa algo novo em nós, e não vai ser diferente nessa noite. Amém? Vamos abrir a Bíblia aqui, a palavra que eu vou estar ensinando aqui, ministrando, trazendo para você que está me escutando, está em Jó, livro de Jó, lá no Antigo Testamento, capítulo 42, versículo 10, versículo 11, versículo 12, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 3.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Louvado seja Deus. E no versículo 17 diz: Então morreu Jó, velho e farto de dias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu venho aqui para ministrar sobre a vida de Jó, mas eu quero falar especificamente nessa noite coisas que vão te fortalecer, que vão ensinar a você, a como ser curado, como ser tratado, como esperar em Deus, confiar em Deus. Se a gente lê lá no comecinho de Jó, no capítulo 1, a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Características que chamaram a atenção de Deus, características que inclinaram o coração de Deus para Jó, que fez com que Deus observasse Jó, características que fez com que Deus se agradasse da vida de Jó. Ele era, temente a Deus, como está dizendo aqui, sincero. Pessoas sinceras são uma raridade no tempo que a gente vive hoje. Mas coisa linda é a pessoa ser sincera, ser verdadeira, falar o que pensa realmente, não esconder sentimentos, Não pensar uma coisa e falar outra, não pensar uma coisa e agir de outra maneira, não. Pessoa sincera, ela é verdadeira. Ela pensa e o que ela pensa, ela transmite. Ela sente o que ela sente, ela consegue transmitir. Ela não tem duas caras, ela não depende de circunstância para falar alguma coisa, não. A pessoa sincera, ela é sincera em qualquer situação, independente de quem esteja perto. Uma pessoa reta, Jó era assim, um homem sincero, reto. Pessoa reta é uma pessoa digna, Uma pessoa correta, uma pessoa que não fazia coisas que eram erradas. Uma pessoa reta era uma pessoa que ela buscava fazer o que é certo, buscava fazer o que era correto. E Jó era um homem reto, meu irmão. A Bíblia diz temente a Deus, coisa linda, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que ela coloca a sua vida a dispor do Senhor, uma pessoa que coloca a sua vida, no temor do Senhor, que sabe que Deus que controla todas as coisas. Então ela teme a Deus, e temer, eu já disse aqui, não é ter medo. Temer é ter respeito, é você saber que Deus está no seu santo templo e que a gente é servo dele, que a gente deve, prestar reverência devida ao nome dele. Jó era temente a Deus e desviava-se do mal, ou seja, toda tentação que vinha diante de Jó, todas as coisas erradas que vinham diante da vida de Jó, Jó se desviava, ele se afastava, ele fugia da aparência do mal. Meu irmão, nós também precisamos ser assim, sinceros, falar a verdade, retos, fazer o que é certo, ser temente a Deus, saber que Ele é Deus e a gente é
pequeno, mas Ele nos ama. Temente a Deus e se desviar do mal. Ou seja, quando vier o mal, quando vier as coisas erradas, as coisas que não são corretas, a gente, sair, bater em retirada, se afastar, se apartar da aparência do mal, meu irmão. Porque o mal, ele só traz confusão, o mal, ele só traz coisas ruins para nossa vida. Então Jó, ele tinha essas características que o próprio Deus falou dele, né? Lá na terra de Uz tem um servo que ele é assim, assim, assim. Ele é reto, temente a Deus, sincero, se desvia do mal. Ou seja, as coisas tremendas que quando Deus vê um servo dele com essas características, o Senhor se agrada. Mas eu vou dizer uma coisa para você que muitas vezes deixa a pessoa meio confusa. As pessoas meio assim, sem entender direito. Se Jó era tudo isso, se Deus viu tudo isso em Jó, mesmo assim, ele passou por tanta, digamos assim, coisas ruins na vida dele. Porque, meu irmão, Deus conhece a gente. Deus sabe a nossa estrutura, Ele sabe até onde a gente aguenta as situações. Quando Deus permite coisas ruins acontecerem na nossa vida, não significa que Deus não te ama, não significa que Deus não está vendo o que você faz correto, não significa, meu irmão, que o Senhor está querendo te ferir, que o Senhor... Não, nada disso, meu irmão. Quando Deus permite coisas virem à nossa vida, é porque Ele prova a nossa fé e Ele quer usar a nossa vida como testemunho para outras vidas. Quantas vezes nós somos usados como sacrifício, para outras vidas se renderem, para outras vidas entenderem os propósitos do Senhor. E louvado seja Deus, meu irmão, que em tudo Deus não abandonou Jó e Jó também não abandonou a Deus. Coisa linda é quando o servo de Deus se mantém íntegro, se mantém fiel, se mantém temente, se mantém reto, mesmo diante da dificuldade, da tribulação, da angústia. A Bíblia diz aqui, coisa tremenda, que aqui a Bíblia diz, que Satanás, o diabo, ele foi ali, eu estou acompanhando aqui para você acompanhar também, ele foi ali na presença de Deus e ele pegou, o Senhor falou, olha, você observou meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. E aí o Senhor deu as características de Jó. Ou seja, Jó, ele tinha respaldo com Deus, amados. E aí quando Deus falou as características, e aí Satanás, ele falou, olha, será que Jó está temendo ao Senhor debalde, Ele tem tudo. Você não cercou ele de bens, de família, tudo de bom está na vida de Jó. Então o inimigo, ele veio acusar, porque enquanto Deus vem abençoar, enquanto Deus vem dar vida eterna, enquanto Deus vem fortalecer, enquanto Deus vem ajudar, te dar a mão, dizer que é contigo, o inimigo é o contrário, O inimigo, ele vem para acusar, ele vem para colocar você para baixo, para fazer você ficar desanimado, ele vem para dizer que você só serve a Deus pelo que Deus tem dado, pelo que Deus tem feito pela sua vida. E não é bem assim, meu irmão. Então o Satanás, ele chegou ali, ele começou a falar, olha, Jó, ele teme ao Senhor, ele é fiel, ele é sincero, ele é reto, ele se desvia do mal, porque o Senhor cercou ele de bens, porque ele tem de tudo, porque ele tem do bom e do melhor. Ou seja, o inimigo começou a lançar, tudo aquilo que Jó tinha, falando com Deus, falando, olha, ele te adora porque o Senhor deu tudo para ele, agora tira tudo para ver se ele continua te adorando. Então, quando o inimigo falou isso, Deus, ele falou uma coisa tremenda aqui na Bíblia. O Senhor falou, olha, tudo quanto ele tem está na sua mão, somente contra ele não estendas a sua mão. Então saiu Satanás da presença de Deus, Então você entende aqui, meu irmão, que eu tô lendo, quem tá chegando, o livro de Jó, tô explicando o livro de Jó. Quando o inimigo veio acusar a Jó, para Deus, veio dizer para Deus, olha, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é assim, ele é assado. O Senhor falou, olha, tá tudo na sua mão, vai lá e toca onde você quiser, só não pode tocar na vida dele. Então eu entendo por essa mensagem que Deus, nada cai da nossa vida, nada é perdido sem a permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo de nós, da nossa vida. Olha quanto cabelo, Mulher quando lava cabelo, meu irmão, cai tanto cabelo, pelo menos o meu, Mas a Bíblia diz que todos os fios de cabelo são contados. Não cai um fio de cabelo sem que Deus permita. Ou seja, Deus tem o controle de toda a nossa vida. Então, o Senhor, ele não deixa. Meu irmão, quando vem, você que está me escutando, quando vem alguma aflição sobre a nossa vida, quando vem algum problema, quando vem alguma enfermidade, qualquer coisa quando vem sobre a nossa vida,
Deus, né, tem um controle de tudo. Deus pode sarar, Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode restaurar, porque se o Senhor falou com Satanás, vai lá então, já que você está dizendo para mim, era uma conversa, era um diálogo ali no capítulo 1 de Jó, era um diálogo, o inimigo falando com Deus, Deus Todo-Poderoso. Aí Deus respondeu para ele, já que você está me dizendo que Jó me serve só porque ele tem condição financeira, ele tem uma boa família, tal, então vai lá e toca nele que só não toca na vida dele. Então, meu irmão, Deus deu digamos assim, Deus deu a liberdade para que o inimigo fosse lá e tocasse em Jó. E ele não perdeu tempo, né? Ele foi lá e tocou em Jó. A Bíblia diz, eu vou ler aqui, porque é forte essa palavra, meu irmão. Diz assim que Jó, ele perdeu, né, os filhos, ele perdeu os gados, tudo que era material, as ovelhas, os gados, né? Os trabalhadores de Jó. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ainda a mulher dele, no final das contas, falou: ô Jó, você ainda teme a Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, que miséria é essa que a gente está vivendo? Você ainda teme a Deus? Então a Bíblia diz que Jó, ele rasgou, né, o seu manto e rapou a cabeça, se lançou em terra e adorou. Ou seja, ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu culpa a Deus. Ele falou, fazer o quê, né? O que eu posso fazer? Ele quis dizer assim, será que Jó não se entristeceu? Será que Jó não ficou aflito? Será que Jó não estava desesperado por dentro? Será que Jó não estava triste? Claro que sim, claro que ele estava triste, ele estava angustiado, sim, porque ninguém perde e fica feliz. É hipocrisia falar que alguém perde alguma coisa e fica feliz, isso é mentira. Toda vez que a gente perde qualquer coisa, pequena que seja, a gente sente, a gente se entristece, a gente lamenta. Imagina perder tudo que Jó perdeu. Claro que a alma dele estava destruída, dentro dele ele estava acabado, ele estava desanimado, mas ele não deu, digamos assim, não colocou a culpa em Deus de todas as coisas terem ocorrido diante dele. Ele falou, olha, eu saí do ventre da minha mãe nu e nu eu vou voltar para lá. Deus me deu tudo e Deus me tomou tudo, bendito seja o nome do Senhor. Não é fácil, meu irmão, falar isso, né? Não é fácil pensar dessa maneira. O normal né, o natural, o que mais acontece qualquer coisa que aconteça na vida de alguém, a pessoa começar, né, a se voltar primeiramente contra Deus. Ah, por que Deus permitiu isso? Por que eu tenho que passar por isso? Porque a gente precisa, tem coisas que são necessárias. Vai entender, meu irmão, a cabeça do Senhor. Eu sei que a mente de Deus não dá para entender, mas Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe, né, como trabalhar. E Ele não faz nada para te prejudicar e me prejudicar. Então essa é a certeza. O restante a gente tem que deixar com Ele, porque se Deus sabe o que é melhor para nós, se Deus que nos criou, se Deus que nos sustenta com ar de pé aqui, respirando, então Ele tem o controle, Ele sabe o que é melhor para nós. Não dá pra gente ficar murmurando, reclamando e tudo que acontecer na nossa vida, a gente jogar a culpa em Deus, a gente começar a falar, ai Deus, por que o Senhor me permitiu isso? Ai Deus, é porque, né, o Senhor não tá mais comigo, o Senhor não me ama. Não, quem disse que Deus não te ama? Quem disse que Deus não cuida de você? Só que o Senhor, Ele tem as maneiras dele de trabalhar, que se você perguntar pra mim, pastora, me explica então como Deus trabalha, eu não sei te explicar, porque a mente do Senhor, a Bíblia diz, quem entendeu a mente do Senhor, né? Quem foi o seu conselheiro? Tá falando na palavra. Ou seja, a gente não tem como entender, porque os pensamentos dele são maiores, mais altos do que os nossos. Então a gente não tem como entender. Mas uma coisa a gente tem certeza, que a Bíblia diz que Ele nos criou, Ele nos formou e que Ele tem o melhor para nós. Então se Ele tem o melhor para nós, e a palavra de Deus também diz que os pensamentos de Deus são melhores que os nossos e que tudo que Deus faz é perfeito, é bom, perfeito, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então se é perfeita, a gente não tem do que se preocupar. Mas vamos falar a verdade, a gente se preocupa, a gente se entristece, a gente às vezes se enfraquece. É verdade, meu irmão. Às vezes a gente murcha, né, totalmente ali quando vem sobre nós algo. Então Jó, ele teve todo esse sentimento, porque se você for ler a Bíblia aqui, você vê, Jó adorou o Senhor e falou que bendito seja o nome do Senhor. Ele falou, mas dentro dele, ele queria respostas. Dentro dele, ele queria entender os propósitos, ele queria entender o porquê. Apesar dele não ficar questionando, nem murmurando, nem falando para todo mundo que Deus era isso, que Deus era aquilo, ele adorou. Ele fez o papel de servo, ele adorou, ele exaltou, né?
Mas Jó, ele queria respostas. E quantas vezes eu e você nós queremos respostas? E quantas vezes eu e você nós queremos que Deus nos mostre o porquê dessa situação, por que a gente tem que passar por algumas coisas, por que o mal sobrevém? Quantas vezes nós pedimos respostas? Deus, por que o Senhor não faz dessa maneira? Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer? E a gente vai perguntando, e a gente vai se entristecendo, e a gente vai não entendendo, e nós vamos caminhando, mas o Senhor não te abandonou. Eu quero te dizer, Deus não abandonou você, Deus não desistiu de você, Deus não deixou de te amar porque você vive situações difíceis, porque nós vivemos, né? Deus não esqueceu, amados, Deus estava o tempo todo com Jó. Porém, havia um momento, um tratamento, uma trajetória, algumas coisas que Deus queria fazer. E esse tratar de Deus, a gente não tem o que fazer, a gente não tem como impedir. O Senhor permitiu, porque se Satanás acusou e falou que ele só servia porque ele tinha as coisas, Deus permitiu. Então tira tudo que você vai ver que ele vai continuar me servindo. Sabe por que o Senhor falou isso? Porque Deus conhece, não isso aqui, ó, o estereótipo meu e seu. Deus conhece aqui dentro, ó, seu coração. Ele conhece, ele sonda o seu coração. Ele sabe aonde o seu coração está firmado. Se você está firmado realmente com raízes nele, ou se você está firmado só em situações que acontecem na sua vida. Se você está firmado só porque as coisas boas estão sobrevindo, ou se você sabe que mesmo que Deus não permita essas coisas, tire tudo, você continua amando, continua servindo. Então o Senhor, ele sabe trabalhar, amados. E a Bíblia diz que o Senhor, né? Satanás, ele falou, né? Disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele. De novo, lá no capítulo 2, eu já li isso no capítulo 1. E aí o Senhor falou a mesma coisa: desvia-se do mal. Ou seja, Deus repetiu, né? As mesmas coisas. Ele é sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal e ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Deus, ele já deu aqui o relatório, olha, sem causa. Jó não fez nada para ele passar por aquilo. É difícil entender, né, meu irmão? Às vezes você pensa, meu Deus, eu estou em pecado, meu Deus, eu estou fazendo coisas erradas. Mas Jó, você vê aqui, ó, eu estou lendo Jó capítulo 2 nesse momento, versículo 3, o Senhor falou: ele ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa, ou seja, sem motivo, sem ser necessário, eu permiti que ele fosse tocado. Que coisa difícil, meu irmão, pra gente, né? Sem causa, então a gente pergunta por que Deus, o Senhor permitiu. Se não tem motivo, se eu estou andando reto, sincero, temente ao Senhor e estou me desviando do mal, por que o Senhor permitiu que me sobrevenha essas coisas? E a Bíblia diz, meu irmão, que Satanás, ele continuou incitando ali, porque o diabo, olha só, ele só veio para 3 coisas: roubar, matar e destruir. O inimigo, ele quer roubar, tirar tudo de nós, matar a gente, né? A nossa vida, a nossa alma, nossos sonhos. Roubar, matar e destruir, nos destruir, né? Acabar com a nossa vida, literalmente. Então é isso que o inimigo, ele tem. A função dele é essa, está escrito aqui na Bíblia. Se não falha a minha memória, no Evangelho de João, que Satanás, ele é o pai da mentira e que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas, meu irmão, então não só, digamos assim, bastando toda aquela tragédia acontecida na vida de Jó, o inimigo ainda falou com o Senhor: agora toca na pele dele, ou seja, na saúde dele. Saúde não é fácil, né, meu irmão? Tocar na saúde. E ele falou, e o Senhor permitiu: eis que ele está na sua mão, porém poupa a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, sentou-se no meio da cinza. Ou seja, meu irmão, ele pegou, né, com um caco de telha, começou a se coçar. O inimigo também tocou na enfermidade, na saúde de Jó. E a mulher, foi nessa hora que a mulher dele falou: olha, abandona esse Deus, que ele não tá fazendo nada por você. Porque o desespero foi tanto que ela falou: olha, o que você está esperando, Jó? Mas aí Jó falou: não, olha que lindo que Jó falou. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal, né? Ele falou: você é louca, como falas uma doida, né? Mulher, tu falaste agora contra o Senhor. Então se eu receber
bem e não vou receber o mal, ou seja, em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Então, meu irmão, Jó tá no pó e na cinza ali, sofrendo, passando luta, porque a gente fala assim, às vezes você passa algum problema, sei lá, financeiro, aí você acha que tá quase acabando o mundo, passa algum problema na família, ai meu Deus, desespero, morreu tudo, acabou tudo, esperança, deu uma dorzinha, sei lá onde, no braço, no pé, ai, nossa, não vou aguentar. Jó passou por todas as enfermidades e doenças. Não, a enfermidade, desculpa. Perdeu família, perdeu os bens materiais. Jó não tinha mais nada. Ele só tinha Deus. Até a mulher dele abandonou ele assim, na boca, né? De boca. Tipo, você vai continuar sendo sincero a Deus. Ou seja, Jó só tinha agora a Deus. Cabia a ele virar as costas para Deus ou falar, Deus, tô aqui, eu só tenho o Senhor agora. Tem momentos na nossa vida que a gente só tem o Senhor, meu irmão. Mas se você tem o Senhor, Ele é tudo que a gente precisa. Ele é tudo que você precisa. E o que eu falei, né? Eu falei que essa palavra era uma palavra de restauração, uma palavra de cura. Porque o Senhor, Ele quer curar através dessa palavra. Ele não quer te deixar com medo. Ele não quer te deixar revoltado. Ele quer deixar você curado, sarado através dessa palavra. Jó passou aquilo, passou. Depois que ele passou, a Bíblia diz que vieram os amigos de Jó, 3 amigos de Jó ali, né, meu irmão, e começaram Elifaz, Bildad e Zofar, o nome deles. Começaram a expor, primeiro eles ficaram 7 dias, uma semana do lado de Jó, sofrendo junto com Jó. 7 dias ali, né, digamos assim, com luto com Jó ali, no luto de Jó e ali sofrendo. Daqui a pouco eles começaram a abrir a boca, meu irmão, e quando a gente abre a boca, geralmente a gente não sabe dar conselhos sábios, só quando vem do Senhor mesmo. Os conselhos que vêm da nossa boca, do nosso coração, geralmente são falhos. E eles começaram, né? Primeiro eles falaram coisas boas, depois eles começaram a criticar Jó, falar que Jó estava daquele jeito porque ele tinha pecado, falar que Jó estava daquele jeito porque ele não estava servindo a Deus direito, ou seja, tiveram várias coisas ali, né? A experiência de um, a vaidade do outro, a religiosidade de outro, e aí, descendo a madeira em Jó, porque você passa por isso, porque você merece, você passa por isso porque, né, Deus não é mais contigo, e lá vai. E meu irmão Jó se justificando ali e tal, de repente, o que eu quero falar dessa palavra, que foi aonde eu comecei lendo, foi lá no final da palavra, em Jó 42, Jó, ele começou, né, a falar algumas coisas com o Senhor também. E a Bíblia diz que o Senhor começou a responder a Jó, né? Ou seja, lá no capítulo 40, o Senhor começou a responder a Jó e falou: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue o Senhor que responda essas coisas? Jó começou a perguntar coisas para o Senhor e o Senhor começou a falar. Então ele falou: quem primeiro me deu para que eu tenha que retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus foi falando com Jó, Deus foi assim, digamos assim, né? Agora eu vou tratar com você, agora eu vou te ensinar quem sou eu. Começou a relatar aqui, né? Tudo que ele era, como que ele trabalhava. E aí lá no versículo 42, no capítulo 42, o Senhor, Jó respondeu para Deus, né? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. E aí no versículo 5 ele falou: com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Jó, meu irmão, ele conhecia a Deus, ele era temente a Deus, ele fazia o que era certo. Mas naquele momento, naquela, digamos assim, naquela situação, naquela prova toda que ele passou, ele começou a adquirir experiências. Experiência é importante na nossa vida. Não dá pra gente passar a vida toda contando a experiência dos outros. Não dá pra gente passar a vida inteira contando que, olha, Deus fez isso na vida de tal. Não, meu irmão. Tem horas que você tem que contar as suas próprias experiências. Por isso que as pessoas têm que viver as suas vidas, né? Porque elas precisam contar as suas próprias experiências. Então Jó, ele falou: olha, antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora eu entendo, agora eu estou passando pelas situações, agora eu vivi, né? Agora eu posso aconselhar
consolar outros com a consolação que eu fui consolado. Coisa tremenda, meu irmão, é quando a gente passa por alguma situação e depois o Senhor vai usar a gente para consolar outras pessoas com aquilo que nós já vivemos. E aí com isso, a gente, com a nossa experiência de vida, com aquilo que a gente passou naquela situação, com a dor e com o aprendizado, porque nada dura para sempre, tudo é passageiro, a dor é passageira, tudo é passageiro. Então, às vezes a gente passa situações difíceis que causam dor, que causam sofrimento, mas aquilo passa, e quando passa, você vai ter experiência e saiu daquilo mais forte para poder estender a mão e ajudar alguém que vai passar pelo que você já passou. Então o Senhor, Ele permite essas situações na nossa vida, muitas vezes porque, lógico, Deus não é sempre 100% tudo bom que vai acontecer, né? Tem horas que Deus, Ele permite essas situações para a gente crescer, para a gente aprender. Por que que um pai e uma mãe deixam o filho, né? Digamos assim, criar suas próprias expectativas e suas próprias experiências? Porque eles precisam aprender. Filho nenhum vai aprender só com o que você fala, com o que eu falo. Eles precisam ter as suas próprias experiências. E infelizmente, eu digo infelizmente porque eu também sou mãe, nem sempre as experiências vão ser lindas. Tem horas que elas vão ser frustrantes. Tem horas que elas vão ser estarrecedoras, tem horas que elas vão entristecer o coração deles, mas eles precisam ter as próprias experiências. Então a gente também é assim, meu irmão. Não dá pra gente ficar vivendo da experiência de um amigo, não. Claro que a experiência do outro vai te ajudar, para você não fazer, digamos assim, não quebrar a cara. Você ouve, escuta, porque é necessário aprender. Tudo que a gente escuta, nós temos um aprendizado. Então, quando a gente escuta uma experiência de alguém, nós vamos aprender para a gente não fazer e, digamos assim, sofrer tanto como aquela pessoa sofreu. A gente vai passar um pouco melhor. Então é importante, quando eu falo dos filhos, né? É importante a gente ensinar, é importante a gente passar a nossa experiência, é importante a gente aconselhar, mas isso não garante que eles vão fazer igual nós fizemos. Não garante, não garante. Eles podem fazer igual e não sofrer tanto porque eles vão fazer igual aprimorado, ou eles podem o quê? Não dar ouvido, simplesmente, que é muito triste, mas infelizmente isso acontece. Então, quando Deus, eu estou ministrando, quem está chegando aí agora, sobre o livro de Jó, né? Na Bíblia, Jó. Quando Jó passou por todo aquele sofrimento e Deus permitiu, não era para destruir Jó, mas era para que ele fosse fortalecido, para que ele também entendesse, né, um pouco mais de quem era Deus, e para que essa experiência que ele viveu, ele pudesse passar para outros, para ele poder dizer: eu vivi isso, isso, isso. Deus fez assim, assim, assim. Eu sofri dessa maneira, eu pensei dessa maneira, mas eu estava errado. Então ele pôde ter uma experiência difícil, né, para poder ensinar a outros lá na frente. Então nessa experiência ruim que Jó teve de perder ali tudo que ele tinha, o que aconteceu? Os amigos dele vieram e quantas vezes os amigos de Jó, né, os nossos amigos, vêm, né? E olha, qualquer situação que a gente está vivendo, na hora do vamos ver, que tá tudo festa, alegria. É fácil, meu irmão, você se alegrar quando a pessoa tá fazendo tudo de bom para você, né? É muito fácil. Mas quando a pessoa não tem mais nada para te oferecer, quando você não tem mais nada para oferecer para a pessoa, aí que a gente conhece os nossos amigos. Aí que a gente vai ver quem realmente a gente pode contar. Então é muito tremenda essa palavra, porque aqueles amigos de Jó, eles foram ali para ajudar Jó. Quando eles viram que Jó não tinha mais nada, tipo, digamos, para me oferecer, Jó estava ali no pó e na cinza, passando maior humilhação, eles começaram a condenar Jó, eles começaram a criticar Jó. Eles nem estavam entendendo que era Deus naquilo tudo, meu irmão. Porque é difícil entender que é Deus nessas situações, né? A gente já acha logo que é coisa ruim. E eles não estavam entendendo. Mas é aí que eles começaram a fazer, mostrar quem eles eram em relação a Jó. Então, o Senhor, ele teve uma hora que a Bíblia, eu acho muito forte essa palavra, que já no Jó 42, versículo 7, diz que sucedeu, pois que acabando o Senhor de dizer para Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temita, um dos amigos de Jó, né? A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ou seja, Deus se irou
com os conselhos, com as coisas que eles estavam falando, sem entender os propósitos. Eles estavam ali aconselhando, sabe? Eles estavam criticando, eles estavam falando várias coisas para Jó, sem entender o que Deus estava fazendo. E quantas vezes, agora eu vou trazer para a nossa vida, para você entender a mensagem. E quantas vezes, meu irmão, nós temos pessoas ao nosso redor, que quando a gente passa qualquer situação, seja a menor possível, já começa ali a criticar, já começa a falar que você está fazendo tudo errado, por isso que você está passando por aquilo, já começa a jogar pedra, né? Acusação, começa a falar o que não entende. Então a gente está rodeado de pessoas assim, e muitas vezes nós somos essas pessoas na vida de alguém. Infelizmente, muitas vezes nós também somos esses amigos de Jó que chegam lá para aconselhar e acaba falando o que não sabe, acaba falando o que pensa, mas não o que busca entender de como Deus está trabalhando naquela situação. Então, essa palavra assim, eu aconselho você que fala muito, cuidado, não acuse, porque você não sabe como que Deus vai trabalhar, como Deus está tratando a pessoa. Busca perguntar ao Senhor primeiro: Deus, por que essa situação? Porque quando a gente acusa, a gente aponta com o dedo, né? E 4 estão apontados para nós. Então a Bíblia fala para a gente não julgar, porque quando à medida que nós julgarmos, nós seremos julgados, está dizendo a palavra. Então nunca aconselhe ninguém, converse com ninguém, nem um amigo, nem um familiar, querendo julgar o que ele está passando, querendo julgar o que ele está sofrendo, querendo julgar a maneira como ele está lidando com a situação. Não faça assim, porque você pode estar julgando de uma maneira errada. Você pode estar julgando diferente daquilo como Deus está vendo. Foi o que os amigos de Jó fizeram, e Deus se irou contra esses amigos, porque ele falou: vocês estão falando coisa de mim. A Bíblia diz aqui, né? A ira de Deus se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ou seja, vocês estão falando que vocês não sabem. É melhor vocês ficarem quietos, calados. Então, meu irmão, cuidado, aconselhe sempre pedindo a Deus direção, né? Pedindo a Deus: Senhor, me fala, Pai, por que essa pessoa está vivendo isso? Para eu poder falar uma coisa que vai ajudar, edificar. Não adianta a gente chegar para conversar com alguém e jogar 1000 pedras, 7 pedras. Não, a gente precisa ser a voz que consola. E claro, nunca só passar a mão na cabeça, porque tem horas que a gente tem que exortar. Mas que essa exortação seja vinda da parte de Deus. Que essa exortação seja com sabedoria de Deus. Que a gente tenha a palavra que vai fazer a pessoa viver e não matar de vez a pessoa que já está triste, já está desamparada, já está desanimada. E a palavra, ela tem o poder de dar vida e também de matar. Então temos que tomar cuidado quando a gente está na posição desses amigos, né? Agora, quando a gente está na posição de Jó, nós somos aqueles que estão passando sofrimento, nós somos aqueles que estão passando aqui a dificuldade, a luta, né? O desânimo está vindo no seu coração. Como agir diante de uma situação dessa? Aí você quer se aconselhar, você quer conversar, você quer desabafar para alguém, e aí ao invés da pessoa te ajudar, te levantar, falar algo realmente do Senhor para a sua vida, ela faz o quê? Joga mais pedra em você, joga mais palavras de calúnia contra a sua vida, fala mais aquilo que não sabe ainda. É difícil, meu irmão. Foi o que aconteceu com Jó. E é tremendo. Por que eu disse que essa palavra era uma palavra de cura nessa noite? Porque o Senhor falou comigo essa madrugada passada. Falou sobre isso comigo. Quando você ora por essas pessoas, o Senhor te cura. Quando você ora por aqueles que estão zombando de você, te criticando, né? Que são os amigos de Jó. Porque está escrito na palavra. Olha, eu vou ler para você. Jó, capítulo 42, versículo 10 diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Ou seja, o Senhor falou para Jó: Jó, vai orar por eles. Vai orar por eles, Jó. E Jó foi orar. E a Bíblia diz que quando Jó orou por eles, Jó podia estar magoado, decepcionado, né? Com raiva. Jó podia estar achando que eles eram injustos. Jó podia estar achando que eles eram amigos da onça, né? Que as pessoas falam aí. Amigos falsos, amigos que não ajudam. Mas o Senhor fez Jó orar pelos amigos. E quando Jó orava pelos amigos, Deus acrescentou tudo em dobro aquilo que Jó possuía.
Então essa palavra, meu irmão, é para curar a sua alma, para você entender que o perdão, ele é libertador. Quando você perdoa, você é liberto. Quando você perdoa, você é sarado. Quando você perdoa, você é curado de toda ferida. Quando você perdoa, libera esse perdão no reino espiritual por alguém que te machucou, por alguém que te feriu com palavras ou com ações, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser transformado no seu coração. Deixa a pessoa na mão de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você. Se alguém te magoou, se alguém te feriu, se alguém não entende por que você passou por alguma situação na sua vida ou está passando agora, que foi uma situação difícil, foi uma situação que te machucou, foi uma situação que feriu o seu coração, foi uma situação que deixou cicatrizes grandes. Se você tem pessoas aí agora que estão me escutando essa mensagem, se veio a sua lembrança alguém agora, eu falo para você através dessa palavra, libera o perdão no reino espiritual. Fala com Deus nessa noite. Deus, eu perdoo essas pessoas. Eu oro pela vida deles, para que eles, sejam abençoados, para que eles entendam seus propósitos, e você começa a apresentar para Deus. É libertador isso. Faça isso, porque quando eu fiz isso foi libertador para minha alma, para o meu coração. É um conselho bíblico e é um conselho de experiência que eu estou falando. Quando você libera o perdão, quando você fala, Deus, olha, Senhor, me machucou muito. Pode chorar na presença do Senhor. Precisa ter vergonha. Fala com Deus, Senhor, aquela situação me machucou de maneira que eu quase não me reergui. Foi tão difícil, Deus. Eu sofri tanto, Senhor, apunhaladas nas minhas costas por pessoas que eu confiava. E aí você vai falando, cada um fala aí o que tem, o que viveu, porque a gente vive isso. Isso é muito comum, meu irmão, infelizmente. É uma coisa triste, mas é comum. Você ser traído, você ser apunhalado, você ser caluniado injustamente, você ser, digamos assim, difamado, você ser... as pessoas falarem do que não sabem da sua vida. É difícil isso. É uma situação que você fica assim, meu Deus, eu tô passando a maior luta aqui, maior tristeza, maior decepção, e ainda vem um para me criticar, ainda vem um para dizer que eu que tô errado na situação. Então, se você pensar aí, você vai se lembrar de pessoas, e vai lembrar de mais de uma pessoa, eu tenho certeza, meu irmão. Porque quando eu fiz essa análise, veio uma lista no meu coração, Mas é libertador. Você pega e você fala, Deus, Senhor, estão nas tuas mãos. A Bíblia diz para você orar pelos seus inimigos, para você amar, orar não, amai os vossos inimigos, diz a palavra de Deus. Orai pelos que vos perseguem. Perdoa aqueles que te caluniam. É assim que a palavra diz. Mas eu digo para você, é difícil. Mas quando você faz, é libertador. É uma cura que tem na sua alma, que acontece. É imediato. Acontece uma cura na sua alma. Acontece uma restauração no seu coração e você se sente livre. Você fala, Deus, eu estou livre. Porque esses sentimentos, meu irmão, de tristeza, de decepção, de mágoa, essas feridas que vão sendo abertas durante a trajetória da nossa vida, feridas que vêm por palavras, feridas que vêm por atitudes, feridas que vêm por olhares, feridas que vêm por várias maneiras, por situações que a gente não planejou. Todas essas coisas vão abrindo feridas em nós durante a nossa trajetória, que se não chegar um momento e você parar tudo e falar, Deus, vem, Senhor, começa a curar essas feridas, começa a restaurar, começa a me lembrar, Senhor, aqui, para que o Senhor passe o bálsamo hoje e feche essa ferida. Se não for assim, meu irmão, você vai passar a sua vida inteira cheio de feridas, cheio de rancores, cheio de mágoas, cheio de decepção. E Jó, aquela oração de Jó foi libertadora para a vida dele. Além dele ficar mais leve, o Senhor acrescentou tudo em dobro para Jó, aquilo que ele tinha antes. Porque Deus conhece você, Deus conhece a mim, Deus sabe, meu irmão, quem nós somos, Deus conhece o seu interior. Então a gente tem que olhar e querer saber o que Deus está pensando. O que vem externo contra a nossa vida são coisas que abalam, é verdade, elas abalam. Jó foi abaladíssimo,
Tudo que Jó viveu abalou a estrutura emocional, sentimental, psicológica, até espiritual de Jó. Sim, abalou. Abalou, meu irmão, porque ninguém que passa essas coisas fica de pé normal. A pessoa fica de pé, mas fica abalada. Fica de pé, mas fica destruída. Fica de pé porque Deus sustenta, mas dentro a pessoa está ferida. Mas quando há, uma restauração, o Senhor restaurou Jó. Primeiro Deus conversou com ele. Primeiro Deus respondeu as perguntas dele. Porque o Senhor, meu irmão, toda pergunta que você tem, todo questionamento, toda dúvida, Deus está disposto a te responder, a te mostrar, a te falar o porquê. Porque a Bíblia diz que o que eu faço hoje só entendereis depois. Então Deus, Ele explica depois por que tudo isso aconteceu na sua vida. Mas quando ele falou para Deus, quando Deus mandou ele orar e ele orou pelos amigos, o Senhor libertou Jó, sarou Jó e ainda acrescentou a Jó tudo que ele tinha, o dobro. Tá vendo aqui, ó? Acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto ele antes possuía. E abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ou seja, Jó, meu irmão, foi super abençoado. Então guarda essa palavra no seu coração. Eu tenho certeza que Deus falou com você nessa noite. Eu tenho certeza que tem pessoas que você precisa perdoar. Eu tenho certeza que tem pessoas que durante essa trajetória, lembra lá atrás, vai lembrando aí, meu irmão. Pessoas que te feriram, que te machucaram. Pessoas que você nem vê mais hoje. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer que você lave sua alma, que você apresente tudo diante do Senhor, que você libere o perdão, que você apresente para Deus essas vidas, que você fale, Senhor, tá tudo nas suas mãos. Não tem como você ser melhor amigo da pessoa, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia manda perdoar. Perdoar é você esquecer, é você, quando se lembrar, porque não tem como esquecer, na verdade, né? Você nunca vai se esquecer das coisas. A gente não vai ter amnésia, nós vamos se lembrar. Só que você se lembra sem dor. Você se lembra sem ódio, se lembra sem mágoa, se lembra sem ferida aberta. Você se lembra como uma memória, passou. É isso que Deus quer. Quando você contar uma história e essa história não mais te machucar, você foi sarado, você foi curado e você liberou verdadeiramente o perdão. Mas todas as vezes que você contar uma história de alguma coisa dessas que aconteceu na sua vida e você ainda não chorar, né? Chorar você pode, mas sofrer e ter raiva e ter sentimentos ruins, é porque ainda o perdão precisa ser liberado. Não foi tirado totalmente, né, de dentro de nós aquele sentimento. Então experimenta fazer isso nessa noite. Eu gravo mensagens aqui, meu irmão, não para ser moralista de jeito nenhum, porque eu também tenho minhas falhas, meus erros. Como eu falei para você nessa madrugada, eu tive que fazer isso que eu estou ministrando hoje. E foi libertador para minha alma, foi libertador para minha vida. E eu creio, como eu acabei de dizer aqui nessa mensagem, quando a gente faz isso, a gente ensina outros a fazer através da palavra de Deus. Então, toma essa palavra, toma essa mensagem no seu coração nessa noite e coloca ela em prática. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida após isso. Em nome de Jesus, amém? Vou orar pela sua vida e encerro essa mensagem. Senhor, tá aqui essas pessoas, Pai, que estão escutando essa mensagem. Deus, a palavra foi pregada, Pai, foi ministrada, a palavra sobre Jó, Pai, a qual, Senhor, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos aqueles amigos, Pai, que acusaram ele, que, meu Deus, não entendiam os propósitos do Senhor na vida dele, Pai. Senhor, abençoa essas vidas, Senhor, que, meu Deus amado, se houver alguma mágoa, alguma decepção, alguma raiva no coração, arranca nessa noite, Pai. Senhor, traz a lembrança de cada um, meu Senhor, os nomes, Pai, para que eles possam liberar o perdão, para que eles possam, Senhor, apresentar diante do Senhor, Pai, nessa noite, Deus, e eles sejam sarados, curados, libertos, restaurados, Pai, e o Senhor possa abençoar em dobro a tudo, Pai amado, que eles já tiveram, Pai, na vida, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa essas vidas, Senhor, e peço que o Senhor traga sua paz, meu Senhor, em cada coração, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma excelente noite, que você possa refletir nessa mensagem. A mensagem é para a gente refletir, e que você possa ser sarado, curado, transformado por esse Deus que é fiel. Que Ele guarde a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe, amém.